Aleluia. Ó Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu te amo. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estendereis as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não querias, para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, mostra uma coisa admirável. Porque Jesus fez muitos milagres, muitos. Mas os apóstolos não. Embora Jesus tivesse dito a eles que o que ele fazia, eles poderiam fazer, mas eles não ousavam, porque Jesus estava com eles. Depois de Pentecostes, Pedro e João, que é o irmão de Tiago, foram ao templo para orar. E aí na porta do templo havia um homem que todos os dias ficava ali para receber esmolas, porque ele era aleijado, totalmente aleijado, nunca tinha andado. Pessoas pegavam a eles e traziam por misericórdia na porta do templo, e nessa misericórdia ele ficava ali pedindo esmolas. Então, quando Pedro e João chegam, ele estendeu a mão, esperando receber uma esmola. Só que acontece ao contrário. Pedro disse: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Aí que está, o que tenho te dou. Agora, Pedro está reconhecendo que ele recebeu de Jesus esse poder que veio de Pentecostes.
Então, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E é bonito que eles entraram no templo e o que era aleijado vai andando, pulando e louvando a Deus. Quer dizer, ele que era totalmente aleijado agora entra no templo de maneira totalmente diferente, andando, pulando e louvando a Deus. E não faltou o louvar a Deus. Nós temos que ser muito agradecidos a Deus pelos presentes que recebemos dele. Temos que reconhecer que o poder de Jesus se exerce no nosso meio, que nós vivemos no meio de milagres. Essa menininha, por exemplo, não é? É fruto de milagre. Porque as irmãzinhas delas, que viriam antes, não vieram. Foi a oração insistente. Foi o pedido a Deus de um milagre que fez a Joana vir ao mundo e ser maravilhosa como é, forte como é. Deus é Deus e não deixa de ser Deus. Os apóstolos ficaram acanhados e não ousavam realizar milagres. Nós já passamos por Pentecostes. Então, podemos ousar pedir a Deus milagres e receber de Deus milagres, porque Ele está constantemente conosco e quer que os milagres acontecendo, muitas pessoas acreditem. A segunda leitura São Paulo diz que asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus. A gente estranha por revelação de Jesus. Depois que Paulo se converte, depois que Paulo, um certo tempo, prega nas sinagogas, ali, daquele lugar, com fervor, e por isso os judeus querem matá-lo, ele, como Jesus disse, se vos quiserem prender, ou pior, matar, fujam para outro lugar. Não é covardia. É obedecer uma ordem de Jesus. Paulo, então, vai para a Arábia, portanto, um lugar muito longe. Nós não imaginamos as revelações que Deus deu a ele. Porque ele ficou um longo tempo lá. E ele não escreveu. Era coisa pessoal dele. Ele então não escreveu. Ele só diz que ele recebeu tudo do Senhor. O Evangelho que o Senhor queria que ele pregasse, a maneira que ele queria que ele pregasse, os prodígios que ele queria que ele pregasse. E Paulo foi uma maravilha. Foi uma maravilha. O Evangelho é aquele que eles estão bem no norte da Terra Santa. É um lugar belíssimo, onde nasce o rio, como chama o rio? Jordão. O Rio Jordão, onde nasce o Rio Jordão. E lá naquele lugar ao qual Jesus os levou, para terem um pouco de descanso. Porque era muita gente, era muita coisa. Eles eram assediados por todos os lados. Claro que o grande assediado era Jesus, mas também
Eles queriam também os apóstolos. Então foram lá para descansar. E num momento assim, Jesus pergunta a eles: o que os homens dizem que eu sou? Eu trago aqui para mim agora, porque foi também no Evangelho de Mateus que eu tive essa graça. Que eu abri o meu Evangelho, não era uma Bíblia, era um evangelinho que cabia no bolso. Eu tirei aquele evangelinho, abri assim, e não tinha costume de fazer isso. E caiu nessa passagem. E eu vos digo, quem sou eu? Quem eu sou? Aquilo para mim foi como que um raio que caiu em cima de mim. E mudou realmente a minha vida. Nos dias seguintes eu era outra pessoa. Deus me quis pegar apenas com uma frase. Eu sei que há pessoas que são tomadas por uma palestra, por uma pregação, por uma música. Deus me pegou por uma frase. E vós, quem dizeis que eu sou? E a minha resposta lá dentro era essa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu, de repente, me vi ajoelhado e rezando. Não sei o que foi que eu rezei, mas, graças a Deus, rezei e o meu encontro pessoal com Jesus aconteceu. E aconteceu tardiamente. Eu já estava na teologia. Porque não se falava disso naquele tempo. Eu posso dizer, eu fui uma exceção que o Senhor escolheu. Desculpe dizer assim, como Paulo foi pego e foi uma exceção no meio dos judeus. Eu fui pego. Eu fui uma exceção. E daí em frente, Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Daí Pedro, sempre muito afoito, mas naquele momento inspirado, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes a mesma coisa. Mas na terceira vez, quando Jesus disse, Simão, tu me amas? E Jesus abaixa o sinal. Não chama mais de Pedro, mas de Simão. Porque Pedro é pedra, né? Simão é caniço. Recordando as 3 negações dele. E daí ele ficou triste. Porque Jesus perguntou por 3 vezes se ele o amava. Mas Pedro convictamente, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Agora com toda a humildade, porque ele negou Jesus 3 vezes. Eu reconhecia isso. E reconhecendo isso, ele diz, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele até podia dizer, eu sou fraco, mas eu te amo. Não
Nós igualmente podemos dizer, Senhor, eu sou fraco, mas eu te amo. E é preciso que cheguemos a esse grau. Eu sou fraco, mas eu te amo. E uma coisa interessante é que Jesus diz que quando eras moço, tu ias para onde queria. E Pedro era muito afoito. Mas quando fores velho, outro vai te algemar e vai te levar onde não queres ir. E diz o Evangelho que Jesus disse isso para mostrar qual seria o gênero de morte que ele teria. Pedro foi crucificado como Jesus. Só que quando foram crucificá-lo, e ele viu, ele não sabia que ia ser crucificado. O levaram para lá. Quando ele viu que iam crucificá-lo, ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado e morrer como o meu Senhor. Me põe de cabeça para baixo, que é muito mais doloroso. O sangue vem todo para a cabeça, né? E os órgãos todos participam disso. E foi assim que Pedro morreu. A cabeça da igreja foi fincada no solo. A cabeça de Pedro foi fincada no solo, na terra, no mundo. E ele é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.